Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 284, é isso mesmo. É a Gênesis capítulo 15, já nos encontramos no final, desse capítulo. O tema de hoje, tentação de Jesus. Será que realmente Jesus foi tentado pelo Satanás? Como muitos dizem. Foi tentado sim. Foi tentado. Então, à luz da doutrina dos Espíritos, nós vamos dar uma analisada aqui, para ver se realmente Jesus foi tentado. Então, na questão de número 52, Allan Kardec começa da seguinte forma: Jesus, transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha, e por ele tentado, constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Então, ali Kardec deixa o número 1 no rodapé. A explicação que se segue é a reprodução textual do ensino que, a esse respeito, deu um espírito, Então, a explicação que se segue é a reprodução textual do ensino que, a esse respeito, deu um espírito. Então, eu acredito que... acredito não, foi João Evangelista, Bordeaux, 1862. Então, mas é interessante, Jesus transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha, e por ele tentado. Agora você imagine só, Jesus tentado pelo diabo, pelo Satanás. Então essa parábola constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. É óbvio que, veja bem, eu não sei se você já ouviu aquelas história do Saci Pererê. Eu, de tanto ouvir as pessoas, comentar a respeito do Saci Pererê, eu acreditava no Saci Pererê, eu acreditava que existia mesmo o Saci Pererê. De tanto ouvir as pessoas comentar a respeito da mula sem cabeça, eu acreditava. Eu achava que realmente existia mula sem cabeça. Aqui em São Sebastião do Paraíso mesmo, tem algumas histórias que na fonte luminosa, porque hoje, onde aqui em São Sebastião do Paraíso é a fonte luminosa, foi o primeiro cemitério de São Sebastião do Paraíso. O primeiro cemitério que existiu foi ali, na fonte luminosa. Depois transferido
para o lugar onde hoje nós conhecemos. Mas conta-se a história que constantemente as pessoas viam, né, uma noiva, uma moça vestida assim de véu e grinalda e tudo quanto é coisa, andando para lá, para cá, para lá, para cá. Então, são histórias que o povo conta, né? É a mesma coisa aqui. Porque olha só para você ver na questão de número 53. Jesus não foi arrebatado. Ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações, né? A que, pela sua natureza fraca, é impelida a ceder. Olha para você ver que interessante. Esse é o verdadeiro sentido dessa parábola. Criada, inventada, que jamais isso aconteceu, Jesus ser arrebatado pelo Satanás, pelo diabo. Aí vem João Evangelista, porque essa mensagem é de João Evangelista aqui na Gênese, e nos esclarece que Jesus não foi arrebatado. Como se diz, ele não foi arrebatado pelo Satanás. Ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações. Jesus ele aproveitava todos os instantes para nos deixar grandes esclarecimentos, grandes instruções. E nesta passagem, ele também permitiu que grandes instruções nos fossem delegadas. Analisando aqui, ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações. O processo é muito sutil, principalmente através das inspirações e das intuições. Aí você pode me dizer, isso não é julgamento, isso é um estudo. Você pode me dizer assim, mas eu nunca fui influenciada ou influenciado por espíritos malignos, espíritos das trevas. Eu nunca fui influenciado ou influenciada, ou eu nunca recebi uma inspiração negativa. Quem sou eu para dizer que você está certo ou que você está errado? Não, cada um analisa a si próprio. Porque eu confesso a você, eu já recebi bilhões de inspirações das trevas. Bilhões.
devido ao meu nível evolutivo. Nos encontramos no mundo de provas e expiações. Como também já recebi bilhões de inspirações e intuições de espíritos bons. Então, é como aquela historinha, não sei se eu vou conseguir me lembrar dela. O mestre sentado, acho que o mestre budista, sentado e num diálogo ali com o seu discípulo, ele leva ao conhecimento do discípulo que o ser humano, ele carrega dentro de si dois lobos, um bom e um ruim. Eu acho que é dois lobos mesmo. Não, um lobo e uma ovelha. E o discípulo intrigado, mas mestre, o ser humano carrega dentro de si, dentro dele, um lobo e uma ovelha? Sim, meu filho. Por toda a vida, o mestre disse. Mas aí o discípulo lhe interroga, mas no final da existência, qual dos dois vence? O lobo ou a ovelha? Que o mestre responde mais ou menos assim: aquele qual a pessoa o alimentou. Olha só para você ver que coisa interessante. Então, que nível de ser eu alimento? Espíritos bons ou espíritos inferiores? Esses dois seres que eu alimento, o bom e o ruim, o equivocado, né? Esse é que estará comigo, como se diz o ditado, no final da minha jornada aqui na Terra. Esse é que me fará retornar à pátria espiritual, bem ou mal. E o processo é sutil, gente. O processo é tão sutil, mas tão imperceptível, que eu confesso a você que eu nem ouso a dizer. Eu consigo vencer todas as inspirações que recebo, todas as intuições que recebo. Não. Nós não estamos aqui para dizer que vencemos todas, tanto as boas quanto as ruins. Nós estamos aqui para dizer que hoje nós devemos ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Um passo de cada vez. Você tropeçou hoje? Tropecei. Tem ciência de que tropeçou? Tenho. Deus sabendo é o que importa. Procure amanhã não tropeçar. Mas se você tropeçar, não se preocupe também. Porque nós não podemos nos esquecer que, como diz os evangélicos, o nosso Deus, o nosso Deus
é o Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. O nosso Deus, ele nos dá oportunidade de redimissão. Porque tem muitas pessoas, eu confesso a você que eu sou desse nível, eu sou desse nível. Se eu cometo um deslize, nossa, meu Deus do céu, eu fico me martirizando, eu me torturo. Aí a doutrina dos Espíritos nos esclarece que essa tortura toda, esse meu desequilíbrio, baixo eu, a imunologia espiritual e física, instalando no perispírito enfermidades, transferindo-se para o corpo físico, cânceres e tudo mais. É uma luta. Eu tento não agir dessa forma. Se eu cometo um deslizezinho, esses dias atrás, olha, um deslize, gente, eu cometi um deslize tão grave, mas tão grave. Eu vinha de uma roça na minha caminhonete, faz parte dos estudos aqui, tá? E um senhor me pediu carona. E na hora eu pensei assim, dá carona para bandido não. Olha só. Tenho eu moral para dizer isso, para pensar desse jeito? Mas não foi eu. Agora nós também não podemos culpar também os espíritos, porque o cão entra na igreja se ele encontra a porta aberta. Então, eu me encontrava com a imunologia espiritual baixa, e naquele momento ali, os espíritos sofredores me inspiraram, me intuíram. Pense assim a respeito desse senhor. E era uma pessoa boníssima, trabalhadora. Mas como que você descobriu? Peguei e vim embora, e depois vim embora com aquele pensamento. Não, vou dar carona para bandido não, e tal. Mas eu sabia que a pessoa não era bandida. Era um senhor idoso, muito idoso, da roça, que estava trabalhando, sabe? E eu me afastei dele mais ou menos uns 5 quilômetros, 10 quilômetros. A hora que eu estava chegando em Paraíso. Isso é uma distância de uns 10 quilômetros depois. Minha consciência doeu. Eu me coloquei no lugar daquele homem. Luiz, mas você não está comentando a tentação de Jesus? É lógico que eu estou. É as influências, as perturbações, as inspirações. Jesus nos disse, orai e vigiai. Será que nós oramos? Eu oro, mas não basta você orar. A oração tem que estar acompanhada de obras. Eu tenho fé. Não basta dizer que tem fé. A fé tem que estar acompanhada de obras. Pois bem, chegando aqui na cidade, a ficha caiu. Eu me coloquei no lugar daquele senhor. Eu pensei, gente, provavelmente esse senhor trabalhou o dia todo no sol quente. Deve estar com fome. Por algum motivo ele não está lá à toa pedindo carona. Não é um senhor idoso. Voltei lá. Voltei, eu não faço questão. A consciência estava pegando fogo.
E eu peguei, fui lá e dei uma volta assim e parei próximo a ele. Ele ficou espantado, porque ele me reconheceu. Eu abri o vidro da minha caminhonete e perguntei para ele assim: tá indo para a cidade? Sim, estou. O senhor me leva? Um homem humilde, mas tão simples. Se eu falar para o senhor que eu não almocei até agora, o senhor não acredita, ele falou para mim. Isso já eram umas 5 horas, 4, não, eram umas 4 horas da tarde. Eu vim para ajudar um amigo meu, ele pegou, teve que vir até a cidade, não voltou, e eu tive que vir para o asfalto para pedir carona. Mas o senhor não é. Aí pronto. Ele pegou e falou para mim assim: mas o senhor não é aquele que passou há uns 20 minutos atrás, mais ou menos? E aí, o que você acha que eu disse? O senhor não é aquele que há uns 20 minutos atrás passou e eu pedi carona? Eu tô me lembrando do senhor, acho que é o senhor mesmo. Se eu falar para o senhor que sou eu sim, era eu que passei aqui, eu passei aqui. Aí contei a história para ele. Chegando lá em Paraíso, bateu na minha consciência, eu me coloquei no lugar do senhor. E eu confesso para o senhor que eu não ia conseguir dormir, eu não ia conseguir ficar em paz se eu não voltasse aqui e não buscasse o senhor. É porque o senhor voltou para buscar eu, porque o senhor tem Deus no coração, né? De jeito nenhum, meu senhor. Eu vou falar a verdade pro senhor, eu falei isso para ele, falei assim, no momento eu tive, foi o Satanás no coração. Porque o Satanás é que não deixou eu dar carona pro senhor. Mas como assim? Aí eu disfarcei, né? Porque eu não tinha entendido nada, coitadinho. Muito humilde. Então, Jesus não foi arrebatado. Ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir, né? E que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações, as más tentações, as fantasias, as ilusões. Gente, para errar é a coisa mais fácil do mundo. Não existe nada mais fácil no mundo que praticar o erro. Bota a cara na janela e olhe para fora e cobice a casa do vizinho. Pronto, já cometeu um erro. Saia lá fora e pensa assim: nossa, mas que calor! Você está blasfemando contra as leis de Deus. Nossa, mas que frio que eu não estou aguentando. Tem pessoas que na época do frio fica parecido mais com aqueles esquimós, sabe? É interessante. Então, nossa, mas que frio, não estou aguentando. Você está blasfemando contra as leis de Deus. Então, nada melhor que suportar as coisas com paciência, com resignação, com aceitação. Tudo são testes e que só superamos através da paciência. Então não adianta a gente fazer tempestade em copo d'água. Não adianta. Então a gente tem que, enfim, orar, vigiar, né? Nosso irmão Marcílio mesmo, que aqui está presente, ele sempre nos dizia:
Nós somos responsáveis pelo que falamos, pelo que desejamos, pelo que pensamos. Então, eu vou dizer a você que eu nunca recebi uma inspiração negativa. Eu vou estar mentindo para você se eu disser isso. Mas também eu vou dizer para você que eu nunca recebi uma inspiração positiva. Eu também vou estar mentindo para você que nunca, é lógico que eu recebi. Mas quais as que prevaleceram? As quais eu sustentei. Então, nós, no mundo de provas e expiações, nós devemos tomar muito cuidado. Nós precisamos tomar muito cuidado. Porque é um pensamento, é um olhar, é um sentimento. Agora, nós não somos puros, nós nos encontramos em processo de evolução. É aquilo que eu disse no início. Tem consciência de que errou? Sim. Não fique se martirizando. Erga a fronte, arregace as mangas. E procure hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Nada desse negócio, ai meu Deus do céu, cometi isso, fiz isso, não me perdoo. Eu sou desse jeito. O tonto aqui é desse jeito, o topeira aqui é desse jeito. Vamos para o próximo vídeo, dando sequência.